a ideia principal do curso é trazer pensamento para a política. O momento em que a gente vive, claro, obviamente clama por essa urgência. Urgência de fato, praticar o pensamento num campo onde raramente ele esteve presente, que é exatamente a política. E, nesse sentido, nós queremos apresentar uma matéria e uma maneira de problematizar essa matéria, que é exatamente o campo político da existência, ou a política do desejo, se quiserem, de uma maneira que a gente possa criar instrumentos ou aprimorar esses instrumentos e ferramentas que a gente dispõe para uma espécie de autogovernamentalidade. A ideia é levar um pouco de pensamento para a política. E junto com o pensamento, evidentemente, a questão ética. Quando a gente fala de ética, a gente fala de um campo pouco conhecido dos homens, apesar das aparências, né? Nós falamos muito em ética, mas na verdade nós confundimos ética com moral. Nós falamos muito em pensamento, mas na verdade nós confundimos pensamento com uma racionalidade de opinião ou uma racionalidade passional. A partir dos problemas urgentes que atravessam o nosso presente, e que nos atravessam, que nos tocam, por exemplo, a questão do Estado de Direito. Nós vivemos num Estado de Direito? Será que a gente vive realmente num Estado democrático de direito? Né? E por que, quando a gente está supostamente num pleno Estado democrático de direito, ou num Estado intermediário, ou mesmo que seja inicial, por que, em última instância, sempre domina o Estado de polícia? Ou, no limite, o estado de exceção aparece para colocar ordem em algum tipo de caos que eventualmente venha perturbar o Estado de Direito. A questão da democracia é uma questão que merece mais cuidado ao ser tratada, porque nós queremos uma democracia real. A democracia participativa há muito, de longa data, que não responde, que não atende, que não contempla os problemas reais de modos de viver interessantes. Não atende. E, no entanto, como se diz sempre, é o menos pior dos regimes, né? A democracia. Por que então nós não inventamos, se já temos inclusive as condições técnicas para tal, né? Não inventamos um modo, uma democracia, ou uma prática democrática efetivamente direta. Não apenas não representativa, como também não meramente participativa, mas uma democracia direta. Nós temos os meios para isso. E por que a gente não consegue? Porque os nossos modos de viver, de sentir, de pensar e de agir, né, não têm consistência para tal. Por que a gente não produz essa consistência? Porque o problema não se apresenta ou porque não sabemos colocar o problema? Porque não sabemos tocar o nosso e o dos outros, o desejo nosso e o desejo dos outros. Então, eu acho que a questão essencial é essa. Como nós conduzimos as nossas vidas e a dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos grupos, das nossas sociedades. Como nós nos governamos e queremos governar a vida. Como nós queremos gerir a vida. Né? Qual é a natureza dessa gestão? Qual é a natureza da governamentalidade? Né? Que tipo de regulação nós desejamos para a vida? Para afirmar efetivamente a diferença, a diversidade, a multiplicidade, a pluralidade, para atender a vida não como função de uma outra coisa, função do capital, função do Estado, função da lei, mas a vida como potência de criar maneiras de existir, né, que gerem a alegria da diversidade. Né? Que tipo de vida a gente quer para nós? Que tipo de regulação? Que tipo de socialização? Ou de modos de sociabilidade? Qual a natureza das relações de sociabilidade que nós queremos inventar? Né? Inventar para quê, exatamente?
para que, de fato, o nosso destino não seja conduzido por forças alienígenas à vida, por forças alheias à vida e à vida intensa, à vida diferencial, à vida singular, à vida plural, afirmativa e alegre. Então, basicamente é isso. Eu acho que é um curso laboratório que vem introduzir essas questões prementes, vem falar sobre política, sobre Estado, sobre economia política, sobre capital, capitalismo e capitalista, e sobre a questão do Estado em nós, que é a questão mais grave. O Estado em nós, porque quando nós falamos em liberdade, é o Estado em nós que está falando, né? Qual é a ética do desejo e das políticas de desejo que praticamos quando o Estado em nós é o que fala mais alto? Então, eu acho que são problemas que a gente vai levantar como uma introdução, tá, a uma problemática mais ampla e para próximos eventos que se criarão a partir daí.